Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui, daremos continuidade ao nosso conteúdo de Direito Constitucional 2, tá? Essa aula aqui, esse conteúdo é destinado para as turmas que estão a turma do terceiro semestre. E aqui eu só queria fazer algumas considerações iniciais antes de dar continuidade na matéria. Que esses vídeos que eu estou disponibilizando hoje para vocês, no sábado, dia 29 de março, esses são 28, né? Esses vídeos, eles já contemplarão o conteúdo das aulas da semana seguinte. Então vocês têm a opção de antecipar, tá? A visualização dessas aulas, ou deixar para assistir no horário correspondente das aulas, tá? Por exemplo, uma das turmas, a aula é na terça-feira à noite. Uma das minhas turmas noturnas, a aula é na terça-feira. Então, um aluno, por exemplo, tem a opção de deixar para assistir a aula, o vídeo da aula, a videoaula, somente no horário correspondente, tá? Que seria a aula presencial na terça-noite. Ou ele pode antecipar essa aula, ou ele pode antecipar a visualização dessa aula, aproveitando, sei lá, o final de semana, caso ele queira. O que eu combinei com todos os representantes de sala, e salvo engano, acredito que eu tenha passado até essa informação nos grupos que foram criados, é que eu vou trabalhar dessa maneira, assim, até que se normalize essa situação. Creio que isso não deva demorar tanto tempo mais para se normalizar. E aí, eu vou firmar um compromisso com vocês aqui, eu vou reiterar um compromisso que já foi firmado, na verdade, no sentido de que caso aqueles alunos que queiram assistir o vídeo antes do horário da aula, tá? Podem mandar dúvidas, podem mandar qualquer tipo de questionamento no grupo relativo ao conteúdo da matéria, tá? Não precisa esperar o dia da aula, o horário da aula, que seria aula presencial, onde mesmo assim eu vou ficar online durante o horário de aula para atender as dúvidas de vocês, porque muitos alunos preferem, por exemplo, já se organizaram para assistir a aula justamente no horário em que ele estaria na faculdade. Só que tem aluno que prefere assistir antes. Então, tanto um grupo como outro, para quem quiser realmente assistir essa aula antes, vocês podem mandar perguntas no grupo, tá? Não precisa esperar o horário da aula, quando eu vou ficar online, tá? Mas para aqueles que quiserem assistir antes, podem mandar mensagem no grupo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer dia, ok? E aí eu vou responder na medida do possível, tá bom? Outra coisa que eu queria ressaltar é o seguinte: nós demos início em aulas anteriores ao início do estudo do chamado processo legislativo. No processo legislativo, nós demos início, logicamente, ao estudo do chamado processo legislativo ordinário, que é o processo cuja finalidade é a criação de leis ordinárias e leis complementares, tá? Nós vamos como eu disse aos senhores, eu tenho a intenção de gravar 3 vídeos hoje, tá? Eu vou dividir em 3 partes, até para não ficar tão cansativo, nem para mim, nem para vocês, tá? E aí tem uma outra dificuldade. O vídeo, quando ele fica muito grande, muito tenso, eu posso ter uma dificuldade na hora que eu vou fazer o upload desse vídeo, desse arquivo, na plataforma YouTube. Ok? Então aí eu vou gravar esse primeiro vídeo com a intenção de concluir essa parte do processo legislativo, da lei ordinária e da lei complementar. E aí nós vamos concluir o estudo desse procedimento de criação da lei ordinária e da lei complementar. No segundo vídeo nós vamos falar um pouco sobre um assunto que está ganhando grande evidência nesses últimos dias, dada toda essa calamidade existente, tá? Que é o assunto de medida provisória, que seria um assunto que ficariam para analisar um pouco mais adiante, só que eu resolvi mudar um pouco a ordem dos tópicos, justamente porque é um assunto que está em evidência e eu achei interessante trazer para os senhores de forma antecipada, justamente para que os senhores, futuros operadores do direito, possam ter uma noção técnica mais exata do que está acontecendo quando se fala em medida provisória criada pelo presidente da República. E por fim, no terceiro vídeo, que provavelmente eu devo gravar também hoje, e vou disponibilizar todos hoje para vocês, nós vamos falar sobre a chamada emenda constitucional, ok? Então vamos lá. Só recapitulando o que nós vimos até agora, nós analisamos até o presente momento o chamado processo legislativo, destinado à criação de leis ordinárias e leis complementares, tá?
Eu disse aos senhores na aula anterior, na videoaula anterior, que o processo legislativo ordinário, que é destinado para a criação de lei ordinária e lei complementar, ele é dividido doutrinariamente em 3 fases: fase iniciadora, fase constitutiva e fase complementar. A fase iniciadora, basicamente, ela compreende só o que? A apresentação de projeto de lei. Então, o projeto de lei, ele é apresentado, tá, de acordo com as regras que estão previstas na própria Constituição Federal, lá no artigo 61. Nós vimos na aula anterior quais são as pessoas ou órgãos que são legitimadas pela Constituição Federal para apresentar projeto de lei. Ou seja, quem pode apresentar projeto de lei federal? São somente aquelas pessoas que estão legitimadas lá no artigo 61 da Constituição Federal. Senador, um deputado federal, o Procurador-Geral da República, um Tribunal Superior, o Presidente do STF, o Procurador-Geral da República, e nós temos também o projeto de lei de iniciativa popular. Ao darmos início ao estudo da fase constitutiva, da fase iniciadora, que é a apresentação do projeto de lei, nós estudamos a apresentação de projeto de lei por iniciativa popular. Ou seja, quando que um projeto de lei ele pode ser apresentado pelo cidadão. Tá? Nós vimos quais são os requisitos, que está no parágrafo 2º do próprio artigo que eu citei agora há pouco. E aí, dando sequência ao estudo do processo legislativo, nós encerramos a fase iniciadora e adentramos à fase chamada fase constitutiva. Nessa fase constitutiva, o que nós começamos a analisar? O que acontece com o projeto de lei, o que ocorre, qual a providência que é adotada dentro de um projeto de lei, com um projeto de lei, quando ele é apresentado no Congresso Nacional. Nós vimos os conceitos de casa iniciadora e casa revisora, citamos até um exemplo de quando um projeto de lei ele é apresentado pelo Presidente da República, ele tem que ser apresentado inicialmente aonde? Na Câmara dos Deputados. Nessa hipótese, a Câmara vai ser o quê? Casa iniciadora ou casa revisora? Casa iniciadora. O que ocorre quando esse projeto de lei chega na casa iniciadora? Primeiramente, ele vai ser analisado por quem? Pelas comissões. Comissões temáticas e Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a Comissão Temática como a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, cada qual emite um parecer favorável ou desfavorável à criação da lei. Esse projeto, esse parecer, quando ele é emitido pela comissão temática, ele tem caráter meramente opinativo. Significa o quê? Que mesmo que esse parecer da comissão temática seja desfavorável, o projeto de lei segue adiante, ele segue o seu fluxo normal, ok? Em seguida, esse projeto de lei, depois de ser analisado pela comissão temática, vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Constituição e Justiça vai ser analisado o quê? Se esse projeto de lei tem alguma inconstitucionalidade, se ele está desrespeitando a Constituição em algum aspecto. Se esse parecer, quando esse parecer ele é emitido pela CCJ, tem uma diferença. Se esse parecer ele for favorável, tá, a criação da lei, se não houver nenhum óbice, se não houver nenhuma irregularidade, esse projeto de lei segue para onde? Para a casa revisora. Se o parecer da CCJ for desfavorável, esse projeto de lei vai ser arquivado, porque o parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça, ele tem caráter terminativo, ele não tem um caráter meramente opinativo. Se esse parecer da CCJ for favorável à emissão da lei, a criação da lei, a aprovação do projeto de lei, esse projeto de lei ele segue seu trâmite agora seguindo para a casa revisora. Se ele for desfavorável, o projeto de lei é arquivado. O projeto de lei chega na casa revisora, ele vai passar pelo mesmo trâmite que ele passou pela casa iniciadora. Análise das comissões temática e CCJ, tá? Análise das comissões temática e CCJ. O parecer da comissão temática também tem a mesma natureza, tá? A mesma natureza jurídica do parecer da comissão temática emitido pela comissão temática da casa iniciadora. Ele vai ser uma comissão temática meramente opinativo, tá? E aí a CCJ também tem uma CCJ na casa revisora, tá? Esse parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ele pode ser favorável ou desfavorável. Se ele for desfavorável, esse projeto de lei vai ser arquivado. Se ele for favorável, esse projeto de lei vai seguir para onde? Foi aí que nós terminamos a aula anterior. Esse projeto de lei ele segue para sanção ou veto do presidente da República.
Então, só para nós fecharmos o raciocínio, analisando até aqui o que foi exposto, é importante ressaltar o seguinte: tanto a casa iniciadora quanto a casa revisora, ou seja, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, cada qual possui as suas comissões temáticas e as suas comissões de Constituição e Justiça. Uma coisa que eu vejo muito aluno confundir: professor, o projeto de lei chegou na Câmara, ele vai ser analisado pela comissão temática da Câmara, ele vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ele precisa ser analisado também pela comissão temática e pela CCJ do Senado Federal? Necessariamente. Ok? Então, tanto o Senado quanto a Câmara, cada uma dessas casas legislativas, eles possuem comissões temáticas e comissões de Constituição e Justiça. Ok? Então foi até aí que nós estudamos na aula anterior, e aqui nós vamos começar um assunto novo, que é o que ocorre a partir do momento em que esse projeto de lei ele foi aprovado pelo Congresso Nacional. Ou seja, ele foi votado pela Casa Iniciadora. No exemplo que nós citamos, foi uma situação de um projeto de lei supostamente, apresentado pelo Presidente da República. O Presidente da República apresentou esse projeto de lei, passou pela Casa Iniciadora, que é a Câmara dos Deputados, foi para votação, foi aprovado. Foi para a Casa Revisora, que é o Senado Federal. No Senado Federal ele também foi aprovado. Então ele foi aprovado, e no exemplo que nós criamos, seriam dois projetos de lei. Um projeto de lei ordinária e um projeto de lei complementar. O projeto de lei ordinária, para ele ser apresentado, basta a votação ou voto de maioria simples. Se for um projeto de lei complementar, necessita de voto de maioria absoluta. Ok? Terminando essa fase dentro do Congresso Nacional, acaba por aí qualquer tipo de providência, pelo menos por enquanto, do Congresso Nacional, ou seja, do Poder Legislativo, em relação a determinado projeto de lei. O que acontece com o projeto de lei quando ele é aprovado pela Câmara e pelo Senado? Ele vai para a sanção ou veto do Presidente da República. Ok? Tecnicamente, quando eu falo em sanção ou veto, eu estou tratando de forma bem simplória para vocês poderem entender com a maior facilidade que for possível no que consiste o ato do presidente sancionar ou vetar um projeto de lei. A sanção nada mais é do que um ato do chefe do executivo. A sanção ou veto é um ato privativo do chefe do executivo. Só o chefe do executivo pode sancionar ou vetar uma lei. Ok? A sanção, ela é um ato pelo qual o chefe do executivo ele manifesta a sua concordância com o projeto de lei, ou seja, ele concorda com o projeto de lei. Ele não tem ele não vê nenhum impedimento, ele não discorda da criação daquela lei em hipótese alguma. O veto é diferente. Enquanto a sanção é a concordância do chefe do executivo em relação a um determinado projeto de lei, o veto é diferente. O veto é o oposto. O veto é a discordância. Então, sanção é a concordância do chefe do executivo em relação à criação de uma lei, e o veto é a discordância do chefe do executivo em relação à criação de uma determinada lei. Ok? Seja sancionando ou seja vetando, uma coisa que fica bem clara: o chefe do executivo ele precisa se manifestar. Ou ele diz que concorda, ou ele diz que discorda. Qual o prazo que o chefe do executivo, e aqui como nós estamos falando de lei federal, qual o prazo do chefe do executivo federal, que é o presidente da República, qual o prazo que ele tem para ele se manifestar sobre um determinado projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso, que passou pela Casa Iniciadora, foi aprovado, que passou pela Casa Revisora e foi aprovado? O prazo que ele tem para fazer isso é de 15 dias úteis. Então, o chefe do executivo ele tem 15 dias úteis, contados da data em que ele recebeu o projeto do Congresso Nacional. Ele tem 15 dias úteis para ele se manifestar, seja concordando ou discordando daquele projeto de lei, seja manifestando-se favoravelmente ou contrariamente àquele projeto de lei. Ok? Então, o prazo que ele tem é de 15 dias úteis. Ok? A questão que se coloca aqui agora é o seguinte: ele tem 15 dias úteis. Ok? Em 15 dias ele pode falar assim: olha, concordo com o projeto de lei. Se ele diz concorda, ele está sancionando ou vetando? Está sancionando. Se
Se ele fala discordo do projeto de lei, se ele faz isso dentro desses 15 dias úteis, se ele discorda, ele vai estar sancionando ou vetando o projeto de lei. Ele vai estar vetando o projeto de lei. Ok? Agora a Constituição, depois eu peço para que vocês deem uma lida lá no artigo 66 da Constituição Federal. A Constituição ele determina, tá, esse prazo improrrogável de 15 dias úteis para que o chefe do Executivo faça a sua manifestação em relação a um determinado projeto de lei. A questão falando um pouco agora da sanção. A sanção, eu disse para os senhores, que é o ato pelo qual o chefe do Executivo, ele concorda ou discorda do projeto de lei. É o ato pelo qual ele concorda com o projeto de lei. Tá? Mas a sanção, tá, ela pode ocorrer expressamente ou tacitamente. O que seria a sanção expressa? A sanção expressa seria aquela em que o chefe do Executivo, ou seja, o presidente da República, dentro do prazo de 15 dias úteis, ele se manifesta expressamente dizendo que concorda com o projeto de lei. Ele sanciona o projeto de lei. Então, a sanção expressa é aquela em que o próprio chefe do Executivo, no caso, o presidente da República, ele sanciona o projeto de lei. Ele vai lá, expressamente ele diz, sanciona o projeto de lei número tal. Tá? Isso é sanção expressa. E o que seria a sanção tácita? Veja bem, como eu disse aos senhores, o chefe do Executivo ele tem que se manifestar em 15 dias úteis. Se ele não o faz, se ele não se manifesta, seja para sancionar ou seja para vetar, se passam os 15 dias úteis, tá, e ele não sanciona, e ele não se manifesta, o que acontece? Automaticamente, se não há a manifestação do presidente da República em 15 dias úteis, eu posso dizer que esse projeto de lei ele está anulado, ele está vetado, ele foi cancelado? Não, muito pelo contrário. A Constituição diz o seguinte: se em 15 dias úteis o presidente da República não se manifestar, esse projeto de lei está sancionado, ele está aprovado. Ah, mas o presidente da República ele não se manifestou. Exatamente por isso. Tá? Pela inércia do presidente da República, é como se implicitamente, indiretamente ele estivesse concordando. Essa foi a premissa, esse foi o entendimento adotado pelo legislador constituinte ordinário. Então, o que acontece? Quando ultrapassa esse prazo de 15 dias úteis, sem que o chefe do Executivo faça qualquer tipo de manifestação em relação à aprovação ou à não aprovação daquele projeto de lei, tá? A aceitação ou a rejeição daquele projeto de lei, esse projeto de lei está sancionado. Mas eu falo nessa hipótese em sanção tácita, em sanção expressa? Não. Eu não falo em sanção expressa porque o presidente da República ele não se manifestou expressamente. Então, nessa hipótese, eu estou falando em sanção tácita. Ok? Então, resumindo, a sanção ela pode ocorrer em duas hipóteses. Primeira, quando o presidente ele sanciona em 15 dias úteis, ou seja, ele diz que está de acordo com aquele projeto de lei em 15 dias úteis, tá? Ou se passa esses 15 dias, se passa esse período de 15 dias úteis e ele não se manifesta. Se ele não se manifesta, o projeto de lei ele automaticamente é sancionado. Mas não é expressamente, porque não houve nenhuma manifestação do presidente da República. Então, se em 15 dias úteis, passado esse período de 15 dias úteis, e o presidente da República não se manifestar, ocorre a chamada sanção tácita. Sanção expressa, quando o presidente, em 15 dias úteis, expressamente se manifesta sancionando a lei, dizendo que ele concorda com o projeto de lei. Sanção tácita, passados os 15 dias úteis, sem que haja qualquer tipo de manifestação do presidente da República. Ok? Sanção expressa e sanção tácita. Aí algum dos senhores pode perguntar: professor, mas e se passados os 15 dias úteis, ele vier a sancionar isso, ele vier a sancionar ou ele vier a vetar a partir no 17º dia ou no 16º dia? Poderia o presidente da República, no 16º dia, apresentar qualquer tipo de manifestação? Não mais. Ele não pode, por exemplo, vamos imaginar que qualquer... É que hoje no Brasil tudo você pode imaginar, com essa bagunça que está. Então, vamos imaginar que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele deixe passar
prazo de 15 dias úteis, por qualquer motivo que seja, e dentro desses 15 dias úteis ele não se manifeste. Aí ele chega e fala assim: poxa, isso aqui eu não quero, eu não vou sancionar esse projeto de lei. Só que ele só se ateve a isso no 17º dia, no 16º dia. Ele pode vetar esse projeto de lei? Não. Esse projeto de lei já está sancionado tacitamente. Ok? Então não existe a possibilidade do presidente da República vetar um projeto de lei se já estiver passado o prazo de 15 dias úteis, porque a Constituição é clara. Tá? Depois você dê uma olhadinha em todo o teor do artigo 66 da Lei Maior, que ela fala o seguinte, que ultrapassados os 15 dias úteis, tá? Sem que haja qualquer tipo de manifestação do presidente da República, ocorrerá a chamada sanção tácita. Ok? Então, no tocante à sanção, essas são as considerações mais pertinentes. Agora, e com relação ao veto? O veto, ele é uma situação um pouco mais delicada. Imagine o seguinte: o presidente da República, quando ele vai sancionar uma lei, ele sanciona aquela lei, aprova ou reprova, aceita ou não aceita, rejeita, tá? Ou aceita aquele projeto de lei. No veto, o que pode acontecer? O presidente da República, ao analisar o projeto de lei para ver se ele sanciona ou se ele veta, ele fala: eu não concordo com esse projeto de lei. Ele veta esse projeto de lei. Se ele veta o projeto de lei, ele está discordando desse projeto de lei. Só que, diferentemente da sanção, o projeto de lei, quando ele é analisado e ele vai ser vetado pelo presidente da República, o presidente da República ele pode pensar o seguinte: olha, ele pode analisar o projeto de lei, e esse projeto de lei ele tem 80 artigos. Ele pode vetar somente alguns artigos, ou ele pode vetar todos os 80 artigos. Ele estaria vetando a integralidade de todo esse projeto de lei. Então aí eu posso falar numa subdivisão, eu posso dizer que o veto ele pode ser total ou parcial. Ele vai ser total quando o presidente da República ele veta, ele discorda, ele não aprova todo o projeto de lei. Aí eu tenho o veto total, ou também chamado veto integral. Tá? O veto parcial significa que o presidente da República ele pode vetar um projeto de lei? Pode, mas esse veto não vai contemplar só todo o projeto de lei. Ele não concorda com um artigo ou outro. Aí ele estaria havendo o chamado veto, o veto parcial. Uma coisa que precisa ficar aqui consignado é que o presidente da República, isso aí já é entendimento até do próprio STF. Uma coisa é o presidente da República, quando ele vai vetar um projeto de lei, se ele veta um artigo, ou se ele veta um trecho de um artigo. Ele pode vetar um trecho de um artigo? Pode. Ele pode vetar todo um artigo de lei? Pode. Ele pode vetar todo um projeto de lei? Pode. Tá? Então ele pode vetar todo o projeto de lei, ele pode vetar um artigo do projeto de lei, ou dependendo do caso, aí já é mais discutível, tá? E é isso que eu vou falar com os senhores já, ele pode vetar determinado trecho de um artigo de um projeto de lei. Só que uma coisa que o STF já consolidou o entendimento é no sentido de que o presidente da República, ele não pode, por exemplo, quando se fala em vetar um trecho de um artigo, isso é uma situação muito delicada. Por quê? Imagine se o presidente da República ele veta somente uma palavra. Uma palavra, ele tira a palavra não, ou ele inclui a palavra não. Quando você inclui uma palavra não, uma palavra sim, uma palavra talvez, uma palavra depende, isso de repente vai mudar todo o sentido, não só daquele dispositivo, mas pode mudar o sentido de todo o projeto de lei. Então, o entendimento hoje majoritário é no sentido de que o presidente da República ele pode vetar parcialmente, desde que esse veto seja de um artigo todo ou de um trecho significativo. Não pode haver veto de uma palavra ou de um termo específico. Ele não pode vetar incluindo somente um artigo, ele não, incluindo uma palavra. Ou, de repente, ele não pode vetar excluindo somente uma palavra, trocando o não pelo sim, o sim pelo não, porque isso muda totalmente o contexto legislativo. Muda toda a ideia, muda todo o contexto da ideia daquele projeto de lei que está sendo trazido para ele, presidente da República, vetar ou sancionar. Ok? Então, com relação à sanção ou veto, essas são as considerações mais pertinentes. Prazo, 15 dias úteis. 15 dias úteis para quê? Para que haja qualquer tipo de manifestação do chefe do Executivo, do presidente da República. O presidente da República recebe um projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional.
esse projeto de lei ele vai ser sancionado ou vetado a partir do momento em que ele recebe, a partir do instante em que ele recebe esse projeto de lei. Ele tem um prazo de 15 dias úteis para ele sancionar ou vetar esse projeto de lei. Ok? Sanção. A sanção pode ser expressa, quando no prazo de 15 dias úteis ele manifesta-se expressamente sancionando, validando ou concordando com aquele projeto de lei. Ou ela pode ser uma sanção tácita, na hipótese em que o presidente da República ele deixa de passar, deixa de se manifestar naquele prazo de 15 dias úteis. Se ele não se manifesta em 15 dias úteis, ocorre a chamada sanção tácita. Aí a pergunta que se faz: existe veto tácito? Não existe veto tácito. O veto ele sempre vai ser expresso. Por que não existe veto tácito? Existiria o veto tácito se no prazo de 15 dias úteis a Constituição dissesse o seguinte: se em 15 dias úteis o presidente da República ou o chefe do Executivo não se manifesta, o projeto de lei estará vetado tacitamente. Mas a Constituição diz ao contrário. Ela diz que, caso não ocorra a manifestação do chefe do Executivo em 15 dias úteis, que o projeto de lei estará sancionado tacitamente. Ok? Bom, quando eu falo em relação ao veto, o veto ele tem uma particularidade. O presidente da República vetou o projeto de lei, seja um veto parcial ou seja um veto integral, total. O que acontece com um projeto de lei quando ele é sancionado? Se o projeto de lei é sancionado, vamos recapitular o que nós vimos através da aula anterior. O projeto de lei apresentado na Casa Iniciadora passou pela comissão temática, Comissão de Constituição e Justiça, foi para votação em plenário, foi aprovado, foi para a Casa Revisora. Casa Revisora passou pela comissão temática da Casa Revisora, passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa Revisora e depois foi para a votação em plenário da Casa Revisora. Foi aprovado nas duas casas, foi para sanção ou veto do presidente da República. Se o presidente sanciona a lei, seja tácita ou expressa, se ocorre a sanção, seja tácita ou expressa, quais são as duas últimas etapas para a criação de uma lei? E aí, na sanção ou no veto, aí termina o quê? Termina a fase constitutiva. Depois da sanção ou do veto, eu tenho a chamada fase complementar. A fase complementar ela é formada pela promulgação da lei e pela publicação da lei. Então, recapitulando, o projeto de lei foi aprovado na Câmara e no Senado, Casa Iniciadora e Casa Revisora. Foi para sanção ou veto do presidente. O presidente da República, ele sancionou o projeto de lei. Se ele sancionou, ele mesmo, o presidente da República, ele tem que determinar a promulgação e a publicação dessa lei. O que significa promulgação e publicação, já explico para vocês. Mas é só para vocês terem noção de como se inicia um projeto de lei e como ele termina. Casa Iniciadora, Casa Revisora, sanção ou veto. Sancionou, o próprio presidente da República, ele tem que determinar a promulgação e a publicação desse projeto de lei. Ok? Mas aí eu estou falando no caso, na hipótese em que o projeto de lei foi sancionado. Se ele foi sancionado, não tem problema nenhum. Ele vai seguir o seu trâmite normal e ali é muito rápido, é coisa de horas para que a lei já seja efetivamente criada. Tá? Quando o presidente da República sanciona, ele mesmo, presidente da República, isso é um ato privativo dele. Tá? A sanção ou veto é um ato privativo dele e quem determina a promulgação e a publicação também é o chefe do Executivo, é o presidente da República. Só ele pode determinar a promulgação e a publicação de uma lei. Quando a lei é sancionada, ali com a sanção é que nasce a lei. Quando a lei é sancionada, eu já não falo mais em projeto de lei. Até a sanção eu falo em projeto de lei, a partir daí eu falo em lei. A lei foi criada. Tá? Ela foi criada depois que a lei é criada, depois que ela é sancionada, ela vai para promulgação e vai para publicação. Tá? No tocante à publicação, tranquilo, não tem problema nenhum.
É super. Não tem dificuldade para você entender, para você compreender, porque ali o rito ele vai seguir normalmente. Sancionou, promulgou, publicou e a lei entra em vigor. Tá? O que fica um pouquinho mais complicado é quando o projeto de lei ele é vetado. Quando o projeto de lei ele é vetado pelo presidente, se o presidente veta um artigo de lei, se o presidente veta um artigo de lei, esse artigo de lei, esse projeto de lei, ele segue para promulgação e para publicação, tá? De acordo com as alterações feitas pelo presidente da República? Não. Se o projeto de lei é sancionado, ele vai para promulgação e publicação. Se ele é vetado, quando o projeto de lei ele é vetado, tá? E aí eu vou pedir para os senhores darem uma olhadinha lá no artigo 66, parágrafo 7º da Constituição Federal. O projeto de lei, quando ele é vetado, esse projeto de lei ele não segue para promulgação e publicação. Ele segue para o Congresso Nacional. Ele volta para o Congresso Nacional. Tá? Ele volta para o Poder Legislativo. Poxa, mas por que ele volta para o Poder Legislativo? Lá no artigo 66, parágrafo 7º, ele fala o seguinte, que o projeto de lei, aqui eu vou tomar a liberdade de abrir o artigo, da Constituição Federal. Esse grito é do meu filho, tá? Tive que fechar a porta aqui, que ele já tentou derrubar a porta umas 3 vezes. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, artigo 66. Artigo 66, parágrafo 7º. Não, perdão. Essa questão do veto, o 7º é um assunto que eu vou falar já para os senhores. Dei uma lida no artigo 66, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ele fala o seguinte: o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Vou ler novamente. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Vamos lá. Como eu disse aos senhores, o projeto de lei, quando ele é vetado, esse projeto de lei ele volta para o Congresso Nacional. O que vai acontecer? O que acontece com esse projeto de lei quando ele volta para o Congresso Nacional? Esse projeto de lei ele vai passar por uma nova votação. Mas que votação é essa? Vamos imaginar o seguinte: um projeto de lei ele tem 80 artigos. O presidente da República ele vetou 10 artigos. O que vai acontecer com aquele projeto de lei que foi vetado? Seja veto parcial ou seja veto total, integral. O Congresso Nacional ele vai votar somente a parte que foi vetada. O próprio parágrafo 4º do artigo 66, ele fala o seguinte, que o veto será apreciado em sessão conjunta. O veto será apreciado em sessão conjunta. O que isso significa? Retomando um pouquinho do que nós vimos na aula anterior, quando um projeto de lei ele é votado na Câmara e ele é votado no Senado Federal, aquela reunião, tá, que é feita naquele dia para votar aquele projeto de lei, toda vez que a Câmara se reúne, ou que o Senado se reúne, ou seja, toda vez que os senadores se reúnem e que os deputados se reúnem, aquela reunião é chamada de sessão. Tá? É uma sessão da Câmara e é uma sessão do Senado Federal. Essa sessão ela é individual.
A Câmara vai votar um projeto de lei num dia e o Senado vai votar o projeto de lei em outro dia. Cada uma tem a sua agenda, cada um tem a sua pauta, cada casa legislativa tem o seu procedimento, ok? Tanto que cada uma das casas legislativas tem o seu regulamento, que é o chamado regimento interno. Tem o regimento interno da Câmara, regimento interno do Senado. Então, cada um tem a sua pauta. Então, um projeto de lei que é votado na Câmara hoje, logicamente que ele não vai ser votado no Senado também hoje. Então, ocorre uma sessão da Câmara para votar aquele projeto de lei hoje, e vai ocorrer uma sessão no Senado para votar o mesmo projeto de lei, já na qualidade de cada revisora, numa outra data, ok? Acontece o seguinte: quando o projeto de lei ele é vetado, que ele volta do presidente da República, o presidente da República ele devolve esse projeto de lei, e o que vai ser votado? O projeto de lei vai ser votado novamente? Não. Só vão voltar o que? O veto, a parte que foi vetada. Só que aí eu faço duas considerações aos senhores. Primeiro, a sessão onde é feita essa votação é uma sessão conjunta. Todo mundo junto. Pensa-se, quando eu falo em sessão conjunta, todo mundo no mesmo ambiente, senadores e deputados. Tá? Então eu tenho senadores da República e deputados federais. Então todos esses, que são os 513 deputados, mais os 81 senadores, todos reunidos conjuntamente numa única sessão. E aí, por isso que a Constituição fala em sessão conjunta. Sessão conjunta é aquela sessão que é realizada para deliberar, para realizar determinado trabalho conjuntamente com todos os senadores e com todos os deputados. Então, primeiro, a votação vai ocorrer numa sessão conjunta. Essa votação agora, da parte que foi vetada, ela não vai ocorrer separadamente na Câmara e no Senado, não. Vai ser uma sessão conjunta, ok? Segundo aspecto, quando forem votados esses vetos, ou se for votado o veto integral do projeto de lei, para ilustrar melhor, vamos utilizar a seguinte situação exemplificativa. Um projeto de lei que tenha 100 artigos. O presidente da República vetou 10. Ok? Então, o projeto de lei, quando ele saiu do Congresso, que foi para sanção ao veto, foi com 100 artigos. Quando ele voltou para o Congresso, ele já voltou com 90 artigos, que 10 foram vetados. Basicamente, tá? E aqui eu vou usar uma terminologia até um pouco mais simples possível. Basicamente, quando esse projeto de lei, quando o veto for votado pelo Congresso Nacional, o que o Congresso Nacional vai definir? Se mantém a lei com os 90 artigos, ou se desconsidera o que o presidente falou e a lei vai ser criada com 100 artigos. O que se define é isso. Só que, logicamente, a Constituição, por ser um ato, por ser um documento legislativo formal, solene, né, com uma linguagem um pouco mais chique, vamos dizer assim, ela não vai usar esses termos tão simples. Ela fala o seguinte, que o veto, para ele ser rejeitado, ele tem que ser rejeitado por maioria absoluta. Ok? Então o veto, para ele ser rejeitado, ele tem que ser rejeitado por maioria absoluta. Professor, não entendi nada. Vamos lá, vou explicar melhor para vocês. Realmente, quando você pega a Constituição, eu acho que o legislador constituinte ele quis usar uma terminologia tão técnica que realmente, quando você lê, tem uma dificuldade muito grande. O que isso significa? Eu disse aos senhores o seguinte, que nessa sessão conjunta, o Congresso Nacional ele vai definir se a lei vai ser criada com os 90 artigos, ou seja, se eles decidirem que a lei vai ser criada com 90 artigos, automaticamente o Congresso ele vai estar concordando com o presidente, ou seja, ele vai estar acolhendo os vetos do presidente, ou ele vai ser rejeitado. Se ele for rejeitado, significa o seguinte, o Congresso Nacional ele pode falar o seguinte, não, a lei vai ser criada com 100 artigos, não vamos levar em consideração o que o presidente vetou. O que ele vetou precisa continuar na lei e vai continuar na lei. A lei vai ser criada, quer ele queira, quer ele não, com 100 artigos. Na prática é assim que funciona? Na prática é assim que funciona. Se o Congresso Nacional decidir deliberar dessa maneira, se o projeto de lei que foi com 100 artigos voltou com 90 porque 10 foram vetados,
e o projeto e o Congresso fala não, essa lei vai ser criada com 100 artigos. Se o Congresso fizer dessa maneira, se ele decidir, se ele deliberar dessa forma, ele vai estar concordando ou discordando do presidente? Ele vai estar discordando do presidente. Se ele está discordando, ele está acolhendo o veto ou ele está rejeitando o veto? Ele está rejeitando o veto. Então o que a Constituição fala é o seguinte, nesse exemplo simples que eu criei para vocês aqui, o Congresso, ele pode desconsiderar, ele pode rejeitar o veto do presidente, ele pode desconsiderar as exigências do presidente, ele pode fazer isso? Pode. Ele pode rejeitar o veto? Pode. Ele pode determinar, Congresso, ele pode determinar que a lei seja criada, não com 90 artigos, como quer o presidente, mas como 100 artigos, ele pode fazer isso? Pode. Mas isso, para que isso ocorra, tem que ter aprovação de maioria absoluta. A maioria absoluta de quem? Maioria absoluta dos deputados e maioria absoluta dos senadores. Ok? Maioria absoluta dos deputados e maioria absoluta dos senadores. Tá? E só com detalhe. Esse cálculo da maioria absoluta, eu tenho 513 deputados e 81 senadores. No total, eu tenho quantos aí? Eu tenho 594 membros do Poder Legislativo. Tá? 513 mais 81. 594. 594 congressistas, que todos compõem o Congresso Nacional. Eu tenho que ter maioria absoluta, e para isso eu tenho que considerar o total. Lembra da regrinha que nós vimos de como se faz a contagem de maioria simples ou maioria absoluta? Independente de quantos estejam presentes, eu preciso ter votos para eu calcular a maioria absoluta. Nesse caso, eu tenho que levar em consideração os 594, que seriam 513 deputados mais 81 senadores. Ok? Então vamos lá. O que o parágrafo 4, o parágrafo 4 ele fala? Que o veto do presidente vai ser rejeitado somente se essa rejeição, tá? Porque pensa num caso prático, o Congresso vai estar batendo de frente com o presidente da República. Isso não é uma coisa tão simples. Isso é uma coisa séria. Isso muitas vezes gera o quê? Gera um conflito institucional muito grande. Tá? Embora sejam dois poderes, por que eu falo um choque, um conflito, uma briga, um atrito institucional? Porque são duas instituições, são dois poderes da República Federativa. De um lado o presidente que quer uma coisa, e do outro lado o Congresso, o próprio Congresso, que não concorda com esse pleito, com esse pedido feito pelo presidente. Prevalece o quê? Prevalece a vontade do Congresso Nacional. Tá? Prevalece a vontade do Congresso Nacional. Então, nesse caso prático, o projeto de lei com 100 artigos voltou para o Congresso. O Congresso voltou. E voltou e falou assim, não, nós vamos manter a lei com 100 artigos. Vamos desprezar o que o presidente vetou. Se estamos desprezando, estamos rejeitando o veto dele. Essa rejeição, o veto só pode ser rejeitado, tá? Se tiver voto de maioria absoluta. A rejeição só pode ocorrer se tiver voto de maioria absoluta dos senadores e maioria absoluta dos deputados. Ok? E aí, o que acontece? Aí vocês podem, de repente, nesse momento, estar meio confuso. Mas peraí, então o que vai prevalecer? A vontade do Congresso? O que vai prevalecer é a vontade do Congresso Nacional. Tudo bem? Até aí? Então, fechamos aqui a fase iniciadora, tá? A fase constitutiva, que ela tem início na casa, ela se inicia com a análise, com a entrega com a apresentação. A fase iniciadora corresponde à apresentação do projeto de lei. A fase constitutiva, ela tem início com a análise do projeto de lei na casa iniciadora, depois vai para a casa revisora, vai para a sanção ou veto do presidente da República. Na sanção ou veto do presidente da República, se for sancionado, sanção expressa ou tácita, o presidente tem que determinar a publicação e a promulgação daquela lei, tá, em 48 horas. Qual o prazo que o presidente da República tem para sancionar ou vetar? 15 dias úteis.
Qual o prazo que ele tem para determinar a promulgação e a publicação? 48 horas. Ok? 48 horas. Se o projeto de lei for vetado, o veto volta, o projeto de lei volta para o Congresso para votar o quê? O veto. Para o Congresso decidir se rejeita ou se acolhe o veto do presidente da República. Se rejeitar, nesse exemplo que nós criamos, o projeto de lei, a lei vai ser criada com 100 artigos. Se for acolhido o veto, a lei vai ser criada de acordo com a vontade também do presidente da República. Ela vai ser criada levando em consideração aqueles vetos, e ela vai ser criada com 90 artigos. Tá? Depois que esse projeto de lei que foi vetado, ele volta e ele é votado novamente, o veto ele é votado no Congresso Nacional, o que acontece com esse projeto de lei? Aí eu peço para que os senhores deem agora uma olhada no parágrafo 7º do artigo 66 da Constituição Federal. Parágrafo 7º. Antes de fazer a leitura desse parágrafo 7º, eu queria deixar bem claro o seguinte. Quando o projeto de lei, o Congresso, ele votou o veto e ele rejeitou o veto. Ele rejeitou ou ele acolheu o veto? Eu disse para os senhores o seguinte, que a fase constitutiva ela termina na sanção ao veto. Então acabou. Acabou a fase iniciadora, acabou a fase constitutiva, agora eu tenho a fase complementar. A fase complementar, ela corresponde ao quê? A promulgação e a publicação. A promulgação e a publicação. Tá? Quando a lei é sancionada, não tem mistério. O próprio presidente sancionou, ele mesmo determina a promulgação e ele mesmo determina a publicação da lei. A publicação e a publicação são atos privativos do presidente da República. São atos privativos do presidente da República. Se são atos privativos do presidente, aquele projeto de lei que foi vetado, depois que o Congresso decidiu se acolhe ou não o veto, o que o Congresso decidir, a lei tem que ser promulgada e publicada daquele jeito. O presidente da República não pode vetar de novo. Não pode ficar naquele bate-volta. Isso não existe. Tá? O presidente, ele já vetou, então ele não tem o que vetar mais. O que acontece? Nesse caso, depois que o Congresso Nacional acolheu o veto ou rejeitou o veto, ele determina, ele devolve esse projeto de lei para o presidente, para que o presidente promulgue ou publique. Ok? Ele vai mandar o projeto de lei para o presidente, não é para ele sancionar ou vetar. A sanção ou veto ele já fez lá atrás. Ele não pode vetar novamente. Ele vai determinar o quê? Ele vai determinar que o projeto de lei, o Congresso, ele manda esse projeto de lei de volta para o Executivo, tá? Agora, com 100 artigos ou com 90 artigos, vai depender o que foi deliberado pela sessão conjunta, se acolheu o veto ou não, se acolheu ou rejeitou o veto do presidente da República. E aí esse projeto de lei, quando ele volta para o presidente da República, obrigatoriamente, como a promulgação e a publicação é de competência do presidente, o Congresso não pode passar por cima. Tá? Então, mesmo que o presidente da República veja aquele projeto de lei como um projeto de lei que foi goela abaixo, por que goela abaixo que eu uso esse tema até assim um pouco esdrúxulo? Porque ele queria que vetasse aqueles 10 artigos. Só que o Congresso, o próprio Congresso disse não, esses 10 artigos não serão vetados. Esse projeto de lei vai ser criado com 100 artigos. Automaticamente esse projeto de lei ele vai para o presidente apenas determinar a sua promulgação e a sua publicação. Ok? E se eventualmente o presidente, por alguma questão pessoal, ele falar, já que é assim, eu não vou promulgar e nem vou publicar. Ele pode fazer isso? Em teoria pode. Tá? O que aconteceria com esse projeto de lei? A lei deixaria de existir caso o chefe do executivo não determine a sua publicação, a sua promulgação e a sua publicação, que são atos contínuos, tá? Que são atos concomitantes, são meras formalidades. Se ele não faz em 48 horas, a lei não vai ser criada? Não. A Constituição, por sua vez, ela já previu
essa possibilidade, que é justamente o parágrafo 7º, que eu peço para que os senhores façam a leitura. O que fala o parágrafo 7º? Se a lei, percebam que aqui ele já fala em lei, a lei já foi sancionada, tá? Ela já foi sancionada, então não se fala mais em projeto de lei, agora já é lei. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, que é essa hipótese que eu estava falando aqui, se o presidente da República ele pode, por birra, por frescura, por o joguinho político, ele fala, não vou publicar, não vou promulgar essa lei, não vou publicar essa lei. O que a Constituição fala? Nos termos do parágrafo 3º e 5º, por isso que eu pedi para que vocês leiam todo o artigo 66, o presidente do Senado a promulgará. O presidente do Senado a promulgará. E, se este não fizer igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado Federal. Ao vice-presidente do Senado fazê-lo. O que a Constituição faz? Se o presidente da República recebe esse projeto de lei, que ele queria que vetasse, mas o Congresso bateu de frente com ele e falou, não, nós não vamos vetar esse projeto de lei, devolveu para o presidente para ele determinar a promulgação e a publicação, que são atos privativos dele. Se o presidente da República não determinar a promulgação, tá? O Congresso vai ficar esperando a boa vontade dele? Não. A Constituição é clara. Quem pode promulgar? O presidente do Senado Federal. O próprio presidente do Senado Federal, ele faz o que deveria ser feito pelo presidente da República. Mas ele não estaria passando por cima de uma atribuição, de um poder, de uma competência que é do presidente? Não estaria. Porque o presidente recebeu o projeto de lei e ele não o fez de forma injustificada. E mesmo que houvesse justificativa para isso, não existe. Ele teria que fazer em 48 horas. Tá? A lei ela foi colocada à disposição para que ele determinasse a promulgação e para que ele determinasse a sua publicação, mas ele não fez. E aí o próprio projeto, até o próprio processo legislativo não pode ficar parado à mercê da boa vontade do presidente da República. Pensando nessa possibilidade, o que a Constituição fala? Se o presidente não fizer em 48 horas, o presidente do Senado Federal pode avocar aquela competência e ele, presidente do Senado, pode determinar a promulgação e a publicação da lei. Tá? E aí, falando um pouquinho, então, o que seria a promulgação da lei? A promulgação da lei nada mais é do que uma providência interna, tá? Dos poderes, para que seja certificada, é como se fosse uma certidão de nascimento da lei. Tá? É um procedimento interno onde é feito, é como se fosse a expedição de uma certidão de nascimento da lei. É um nascimento oficial da lei. Considera-se oficialmente nascida a lei, criada a lei, com a sua promulgação. E depois da promulgação, você tem o que? A publicação. Como que ocorre a publicação da lei? A publicação da lei ocorre o quê? Ocorre no Diário Oficial da União. Tá? Se for uma promulgação de lei federal, Diário Oficial da União. Se for uma promulgação de uma lei estadual, Diário Oficial do Estado. Tá? Então a promulgação e a publicação são atos contínuos e concomitantes em que cabe ao presidente da República, ou seja, certificar ou validar o nascimento da lei. Tá? Ele vai formalizar o nascimento da lei, tá? Ele vai certificar o nascimento da lei, tá? Embora ela já exista, tá? Mas ele vai apenas formalizar o nascimento da lei através da promulgação. Ele promulga, ele declara que essa lei nasceu, que essa lei foi criada, ok? E daí ele já determina o que? Ele já determina a publicação daquela espécie legislativa no Diário Oficial. Ok, pessoal? Então, assim, acredito que essas sejam as considerações mais pertinentes, tá? Sobre o processo legislativo considerado ordinário, que é o processo legislativo para a criação de lei ordinária e lei complementar. Tá? Então, aqui nós terminamos essa fase do processo legislativo. Nós estudamos
a criação da lei ordinária e a criação da lei complementar, que segue esse rito, tá? As duas leis, lei ordinária e lei complementar, a mesma coisa, o mesmo procedimento que tem um, tem na outra. O que diferencia nesse meio do caminho, o que que é? Lei ordinária, ela vai ser aprovada por maioria simples, lei complementar por maioria absoluta, ok? E aqui eu encerro essa parte da aula. Vou dar sequência já já na gravação de um outro vídeo, e aí eu vou dar sequência na matéria, e nós vamos analisar agora outra espécie legislativa, que no caso vai ser a terceira. Nós analisamos lei ordinária e lei complementar, vamos passar a análise da medida provisória, e depois, posteriormente, no terceiro vídeo, daremos continuidade e falaremos um pouco sobre a emenda constitucional. Tá ok? Obrigado, um abraço a todos.